da renovação, viu, Atinho? Agora você não vai cair da cadeira, não. Da renovação do Romero. O Romero está numa tranquilidade absurda para sentar com os caras no Cruzeiro e tratar. Absurda, porque está jogando demais, titular absoluto, aquele aumento gostoso, um períodozinho de uns 3 anos de contrato, parece que a princípio falaram em 4 e tal, o Cruzeiro acho que vai topar uns 3 anos, não sei. Isso não chega uma informação garantida, aliás, enquanto vocês falam, eu vou até tentar apurar se será um contrato de 3 anos e parece que já está para ser anunciado nas próximas horas ou dias aí, Valuzeiro. É, jogador que tem sido muito importante, né, e acaba sendo também. Ele era titular quando o Jardim chega, mas vivia um momento complicado por conta exatamente da questão do coletivo. A partir do momento que o Jardim consegue arrumar um time, né, o Romero passa a ser muito importante, inclusive um Romero numa versão diferente, né, do que era o Romero nos anos anteriores no Cruzeiro. Muita facilidade para manejar a bola, para bons passes, gols, né? Ele é que abre o caminho, inclusive, para uma vitória importante do Cruzeiro contra o Bahia. E ao lado do Lucas Silva hoje é realmente o setor muito importante que finalmente, depois de algum tempo, a gente consegue olhar e avaliar. O Cruzeiro tem um bom meio-campo e é curioso, né? Com 2 jogadores que na história do Cruzeiro tem mais de 200 jogos com a camisa do Cruzeiro, que exatamente o Lucas Romero e o Lucas Silva. Tudo está caminhando muito bem para uma renovação, não vai virar novela. O Romero já declarou, inclusive, em várias oportunidades em zona mista após partidas. Teve propostas do futebol mexicano, ele que passou pelo León lá também. Não quer voltar, a família quer ficar por aqui, ele vai ser pai mais uma vez. Então é realmente só uma questão de ajustarem tudo aquilo que tem conversado e a assinatura e o Romero seguir por mais um bom período no Cruzeiro. Como é bom jogador, e tem uma identidade com o Cruzeiro, que isso é uma muito coisa grande. Legal, né, com o torcedor. Agora, me chamou a atenção você falando isso. Você acha que a saída dele fez com que ele amadurecesse, que ele voltasse mais completo? Acho, Breno. Eu acho essa versão do Romero, mesmo com o Cruzeiro em dificuldade, quando o Cruzeiro não tinha um time ainda, né? Aquela bagunça, Fernando Diniz, o início do Jardim, até o jogo contra o Muxuca e Runa, mas ele amadureceu. O futebol mexicano fez bem ao Romero. Ele se tornou, além, porque o primeiro Romero, quando ele vem do Vélez para o Cruzeiro, era aquele típico volante, caçador, às vezes não conseguia dosar bem o momento de um bote, de um carrinho, muitos carrinhos desnecessários. O Romero, pela própria experiência e o giro que ele teve no futebol hoje, ele tenta ser mais preciso nesse aspecto, e principalmente com bola. É um jogador que tem muita qualidade hoje. Ele se transformou num outro Romero, Breno. Isso, eu acompanhei bem de perto, né? A chegada dele em 2016, eu trabalhava diretamente como repórter, como setorista, tanto no Atlético como no Cruzeiro e no América também. Eu acompanhei bem de perto essa chegada dele. Naquele primeiro momento... Oi? Confirmei a informação. 2 anos de contrato, vai ser anunciado pelos próximos dias. Merece mais. Sim. Merece mais. Mas enfim, continuando o final de 27. Continuando o raciocínio, entre 2016 e 2019, a gente viu um Romero que era simplesmente o combatido, né? Aquele cara que ia pro combate, que ia pra luta. E a gente sempre via isso, a gente rotulava o Pero. Hoje a gente vê um Romero mais maduro, como o Valu colocou, que o México fez isso com ele, mas eu também coloco o período no Independiente. Na Argentina, ele fica 3 temporadas lá, assume a condição de titular e a braçadeira de capitão no Independiente. Então isso mostra o que ele representava ali, voltando para o futebol argentino naquele momento. E aí ele vai para o futebol mexicano e volta para o Cruzeiro bem mais encorpado. Eu acho que taticamente mais inteligente, mais entendedor do que é pedido pelos treinadores. Então eu acho que ele voltou mais completo. Hoje é um Romero, que é aquele Romero que já agradava pela sua entrega, pela sua disposição, pela sua intensidade física. Hoje tem um Romero com tudo isso e ainda muito inteligente. Você falou que ele voltou de onde mesmo? Ele estava jogando no México. Ele sai do Cruzeiro em 2019, vai pro futebol argentino, joga no Independiente. Depois joga lá 3 anos. Depois ele vai pro futebol mexicano e volta para cá. Ele estava no León, inclusive. O México é uma liga que paga bem e valoriza muito os jogadores. Pois é. Aí quando o México buscou ele estava jogando futebol argentino, que você falou que é uma baba. Mas é uma baba. Uma baba, né? Aí ele foi pro México e agora ele volta pro Cruzeiro. E eu tô de acordo com você.
Cara, a primeira passagem do Romero e a segunda parece outro jogador. Quantos anos que ele tem, o Romero? 31. E eu acho que o combo disso, que fez essa construção dele, né? Eu acho que aquilo que ele fazia aqui entre 2016 e 2019 foi muito importante. E eu acho que essa associação do que ele é hoje, né, Valor? Tudo que ele incorporou, eu acho que é isso que faz a gente também, né? Ele era muito jovem, né? Então, o Romero às vezes corria mais do que o necessário, vamos dizer assim, né? Mas com 31 anos, então, dois anos é razoável, né? Eu gosto dos contratos nessa faixa. Depois assim, você para e dá uma avaliada. Um jogador de mais de 30 anos, eu acho interessante. Mas uma renovação importante. Merecia ser diretor de futebol no Cruzeiro. Ele merece continuar. O último que fizeram isso não tá dando certo. Não dá, não inventa não. O Romero, uma coisa. O Romero pra mim, cara, é um baita jogador. O Cruzeiro não pode perder hoje. E assim, eu achava, quando o Wallace chegou, que em algum momento ele fosse pro banco de reservas. E em momento algum ele mereceu ir pro banco de reservas. Em momento algum ele mereceu. Pelo contrário, ele tinha que ser titular desse Cruzeiro mesmo, por tudo que vem jogando. Quais jogadores serão negociados no Cruzeiro na janela que tá chegando aí? Pode preparar aí, ó. O Wallace. Eu não sei se o Marquinhos fica daqui até o fim do ano, embora eu acho que o Cruzeiro deveria manter, mas a ideia é até talvez rescindir esse contrato de empréstimo. O Gamarra, que eu acho que poderia ter oportunidade, talvez não permaneça. Deixa eu lembrar quem mais aqui pode ser. Gineno. Eu não tenho informação sobre o Gineno. Lautaro, talvez não permaneça. Talvez não permaneça. Eu não tenho informação sobre o Gineno. Acho que são esses que eu tenho informação, são esses 4. Tem mais algum valor? Não sei, eu não tenho informação. Marquinhos, Lautaro, Gamarra e Wallace. Talvez esses 4. Eu não sei. Foi a informação que eu tenho. Da renovação, viu, Artinho? Agora você não vai cair da cadeira, não. Da renovação do Romero. O Romero tá numa tranquilidade absurda para sentar com os caras no Cruzeiro e tratar. Absurda, porque tá jogando demais, titular absoluto, aquele aumento gostoso, um períodozinho de uns 3 anos de contrato, parece que a princípio falaram em 4 e tal, o Cruzeiro acho que vai topar uns 3 anos, não sei. Isso não chega uma informação garantida, aliás, enquanto vocês falam, e eu vou até tentar apurar se será um contrato de 3 anos, e parece que já está para ser anunciado nas próximas horas ou dias aí, Valuzeiro. É, jogador que tem sido muito importante, né, e acaba sendo também, ele era titular quando o Jardim chega, mas vivia um momento complicado, por conta exatamente da questão do coletivo. A partir do momento que o Jardim consegue arrumar um time, né, o Romero passa a ser muito importante, inclusive um Romero numa versão diferente, né, do que era o Romero nos anos anteriores no Cruzeiro. Muita facilidade para manejar a bola, para bons passes, gols, né? Ele é que abre o caminho, inclusive, para uma vitória importante do Cruzeiro contra o Bahia. E ao lado do Lucas Silva hoje é realmente o setor muito importante que finalmente, depois de algum tempo, a gente consegue olhar e avaliar. O Cruzeiro tem um bom meio-campo e é curioso, né? Com 2 jogadores que na história do Cruzeiro tem mais de 200 jogos com a camisa do Cruzeiro, que exatamente o Lucas Romero e o Lucas Silva. Tudo está caminhando muito bem para uma renovação, não vai virar novela. O Romero já declarou, inclusive, em várias oportunidades em zona mista após partidas. Teve propostas do futebol mexicano, ele que passou pelo León lá também, não quer voltar, a família quer ficar por aqui, ele vai ser pai mais uma vez. Então é realmente só uma questão de ajustarem tudo aquilo que tem conversado e a assinatura e o Romero seguir por mais um bom período no Cruzeiro. Como é bom jogador, e tem uma identidade com o Cruzeiro, que isso é uma muito coisa grande. Legal, né, com o torcedor. Agora, me chamou a atenção você falando isso. Você acha que a saída dele fez com que ele amadurecesse, que ele voltasse mais completo? Acho, Breno. Eu acho essa versão do Romero, mesmo com o Cruzeiro em dificuldade, quando o Cruzeiro não tinha um time ainda, né? Aquela bagunça, Fernando Diniz, o início do Jardim até o jogo contra o Muxuca e Runa, mas ele amadureceu. O futebol mexicano fez bem ao Romero. Ele se tornou além, porque o primeiro Romero, quando ele vem do Vélez para o Cruzeiro, era aquele típico volante, caçador, às vezes não conseguia dosar bem o momento de um bote, de um carrinho, muitos carrinhos desnecessários. O Romero, pela própria experiência e o giro que ele teve no futebol hoje, ele tenta ser mais preciso
nesse aspecto, e principalmente com bola. É um jogador que tem muita qualidade hoje. Ele se transformou num outro Romero, Breno. Isso, eu acompanhei bem de perto, né? A chegada dele em 2016, eu trabalhava diretamente como repórter, como setorista, tanto no Atlético como no Cruzeiro e no América também. Eu acompanhei bem de perto essa chegada dele. Naquele primeiro momento... Oi. Confirmei a informação. 2 anos de contrato, vai ser anunciado pelos próximos dias. Merece mais. Merece mais. Mas enfim, continuando final de 27. Continuando o raciocínio, entre 2016 e 2019, a gente viu um Romero que era simplesmente o combatido, né? Aquele cara que ia pro combate, que ia pra luta. E a gente sempre via isso, a gente rotulava o Pero. Hoje a gente vê um Romero mais maduro, como o Valor colocou, que o México fez isso com ele, mas eu também coloco o período no Independiente. Na Argentina, ele fica 3 temporadas lá, assume a condição de titular e abraçadeira de capitão no Independiente. Então isso mostra o que ele representava ali, voltando para o futebol argentino naquele momento. E aí ele vai para o futebol mexicano e volta para o Cruzeiro bem mais encorpado. Eu acho que taticamente mais inteligente, mais entendedor do que é pedido pelos treinadores. Então eu acho que ele voltou mais completo. Hoje é um Romero, que é aquele Romero que já agradava pela sua entrega, pela sua disposição, pela sua intensidade física. Hoje tem um Romero com tudo isso e ainda muito inteligente. Você falou que ele voltou de onde mesmo? Ele voltou do México. Ele sai do Cruzeiro em 2019, vai pro futebol argentino, joga no Independiente. Depois joga lá 3 anos. Depois ele vai pro futebol mexicano e volta pra cá. Ele tava no Leão, inclusive. O México é uma liga que paga bem e valoriza muito os jogadores. Pois é. Aí Sérgio Ramos quando o México buscou ele estava jogando no futebol argentino, que você falou que é uma baba. Mas é uma baba. Uma baba, né? Aí ele foi pro México e agora ele volta pro Cruzeiro. E eu tô de acordo com você. Cara, a primeira passagem do Romero e a segunda parece outro jogador. Quantos anos que ele tem, Romero? 31. E eu acho que o combo disso, que fez essa construção dele, né? Eu acho que aquilo que ele fazia aqui entre 2016 e 2019 foi muito importante. E eu acho que essa associação do que ele é hoje, né, Valor? Tudo que ele incorporou, eu acho que é isso que faz a gente também, né? Ele era muito jovem, né? Então, o Romero às vezes corria mais do que o necessário, vamos dizer assim, né? Mas com 31 anos, então, 2 anos é razoável, né? Eu gosto de contratos nessa faixa. Depois assim, você para e dá uma avaliada. Um jogador de mais de 30 anos, eu acho interessante. Mas uma renovação importante. Ele merecia ser diretor de futebol no Cruzeiro. Ele merece continuar. O último que fizeram isso não tá dando certo. Não dá, não inventa não. O Romero, coisa. O Romero pra mim, cara, é um baita jogador. O Cruzeiro não pode perder hoje. E assim, eu achava, quando o Wallace chegou, que em algum momento ele fosse pro banco de reservas. E em momento algum ele mereceu ir pro banco de reservas. Em momento algum ele mereceu. Pelo contrário, ele tinha que ser titular desse Cruzeiro mesmo, por tudo que vem jogando. Quais jogadores serão negociados no Cruzeiro na janela que tá chegando aí? Pode preparar aí, ó. O Wallace. Eu não sei se o Marquinhos fica daqui até o fim do ano, embora eu acho que o Cruzeiro deveria manter, mas a ideia é até talvez rescindir esse contrato de empréstimo. O Gamarra, que eu acho que poderia ter oportunidade, talvez não permaneça. Deixa eu lembrar quem mais aqui pode ser. Dineno. Eu não tenho informação sobre o Dineno. Lautaro, talvez não permaneça. Talvez não permaneça. Eu não tenho informação sobre o Dineno. Acho que são esses que eu tenho informação, são esses 4. Tem mais algum valor? Não sei, eu não tenho informação. Marquinhos, Lautaro, Gamarra e Wallace. Talvez esses 4. Eu não sei. É a informação que eu tenho.